Ultimamente, o Brasil vem se encontrando bastante em muitas polêmicas, mas assim é que eu digo que é mais chocante durante esses últimos dias foi sobre os pequenos furtos, né? Muita gente ficou na dúvida sobre o que estaria acontecendo e logo no dia na troca do ministro, né, praticamente de Flávio Dino de ministro da Segurança da Justiça para ministro do STF, a gente viu então que meio que o discurso foi um pouco longe demais e foi bem diferente do que o Lula falou ontem, onde a gente viu que ia somente humanizar, né, os pequenos furtos, assim, entre aspas, humanizar, e depois a gente vê um discurso diferente, mas assim, seguindo os fluxos de Lula, segundo Flávio Dino, né? Então, o que está acontecendo e vamos entender qual é a gravidade disso tudo, porque assim, um discurso tão polêmico como esse merece ter uma grande análise para vocês. E hoje vem tendo muitas informações aqui que eu vou trazer para vocês, não somente essas, como também dos Estados Unidos e de alguns outros países. Então já fica aí deixando o like, compartilhando e se inscrevendo. Vamos entender. O Lula ontem veio com um discurso falando sobre humanizar os pequenos furtos. Então, sabe, furtos de celulares, furtos de pequenas coisas assim consideradas com pouco valor, não seriam presas as pessoas. As pessoas deveriam ser soltas. Ou então deveria ser mais humanizado, né? Segundo ele. Só que o que acontece? Muita gente ficou na dúvida porque ontem saiu essa matéria e veio com algumas fake news, se a gente for colocar assim, falando que já havia feito um projeto e já havia liberado isso, tá, gente? Só que não aconteceu. Porém, hoje a gente já viu que o Flávio Dino vem com o mesmo discurso, defendendo aí que furtos e crimes relativos a patrimônio não devem ser punidos com prisão. E assim, né? Flávio Dino é um ministro do STF agora. Então, ter um discurso desse, um ministro do STF, é algo que pode ser um pouco prejudicial pra gente. Porque assim, a qualquer momento que cair um tema relativo a isso, chegar no STF, pode ter certeza que talvez isso possa acontecer, né? E eu acho engraçado a falta de coerência que vem tendo ultimamente no governo Lula. Porque assim, relativamente não deve ser punidos pequenos crimes, né? Ou então crimes relativos a patrimônio com prisão, mas já você virar e simplesmente criticar um político, simplesmente falar a sua opinião, o básico da democracia, você pode ser preso por até 12 anos, né, gente? Então, tipo assim, isso é completamente incoerente. Olha, foi apresentado um projeto que ele previa prisão para quem causar constrangimento à autoridade pública. Isso inclui o quê? Políticos. E chegando até 2 anos aí, né? 12 anos, praticamente de prisão, se você, no caso, for de redes sociais. Então, resumindo, se você pegar suas redes sociais e apenas criticar um político, você pode ser preso. Esse projeto de lei, ele meio que inclui aí, né, no Código Penal, e é crime causar constrangimento a autoridades públicas, no caso, em razão de exercício de suas funções, em locais públicos e privados, no Brasil ou no exterior, mediante a violência, ameaça ou ofensa à honra, gente, podendo ter pena, então, de 2 a 6 anos de reclusão e multa. O que acontece? Esse honra é extremamente incoerente. Por quê? Porque como político e como opinião política, você pode falar o que você bem entender. Ah, se eu não concordo com o Bolsonaro, eu posso falar porque é minha opinião política. Se eu não concordo com o Lula, eu posso falar porque é minha opinião política. E no meio dessa fala, se por acaso eu colocar na internet, ou então eu conversar com algum deles, e ele se sentir ofendido com o que eu disse só porque a minha opinião não concorda com a dele, falando que eu ofendi a honra, você pode ser preso. Então, resumindo, se o Flávio Dino achar que eu ofendi a honra dele, falando que eu não acho certo e não concordo com a parte aí de crimes não serem, né, penalizados, ele pode me prender por 6 anos, pode fazer o pedido para eu ser presa por 6 anos, entendem a gravidade dessa questão? O que eu achei mais interessante sobre isso é que tá, né? Você pode ser preso por 6 anos e 12 anos. Mas a gente sabe que os parlamentares têm uma espécie de privilégio quando a gente fala de poder dizer algumas coisas, né, gente? Então,
Será que os parlamentares também vão ser presos? Ou será que não, né? Porque assim, a gente viu que alguns parlamentares ultimamente viraram e falaram coisas. E muitos deles aí foram caçados, tiveram aí a perda do mandato. E outros, por outro lado, também falaram coisas muito pesadas, mas assim já não foram tão perseguidos. Será que essa lei vai realmente ter uma eficácia plena? Ou será que vai ser apenas aí algo para monitorar e para escolher os privilegiados, assim, né? Vamos falar desse jeito. Os privilegiados que estão do lado aí do governo. Bem, mas para vocês terem noção, olha a incoerência dessa lei. Olha a penalidade que essa lei tem e olha essa outra proposta que o Flávio Dino coloca. Olha tanto que o governo está incoerente sobre essa questão. O governo está colocando como se furtos não fossem nada, furtos fossem apenas um pegar emprestado, vamos falar assim, pegar emprestado. Estão comparando furtos a pegar emprestado, gente. Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Mas por que o governo entra com esses discursos? Isso aí não faz ele perder voto, já que o país é conservador? Não, gente, não faz não. Porque esses discursos normalmente são colocados e chegam aí às pessoas que não pesquisam, que não têm informações suficientes para chegar e discutir sobre esse tema. Então, resumindo, quem assiste as mídias, grandes mídias, muitas vezes não vai chegar essa informação para eles. E quando chega, é uma informação completamente distorcida. Muitas vezes a gente sabe disso, que não é uma informação assim completamente pura. E muitas das vezes também essas pessoas acabam aí entendendo um pouco errado a situação, o que piora tudo e torna com que seja um discurso bom, entendeu? Um discurso bom para se ganhar voto e um discurso bom para a massa. Tanto o discurso que o Flávio Dino fez, quanto o próprio discurso que o Lula fez ontem, gente. E para você que não assistiu, ontem eu botei um vídeo falando sobre o discurso de Lula, tá? Então vai lá dar uma olhada no nosso vídeo. Mas assim, não é somente o Brasil que tem isso, vários outros países têm. E os Estados Unidos mesmo, a gente já viu algumas questões que são parecidas com essa, gente, mesmo sendo um país de primeiro mundo. Porém, agora tá chegando as eleições e algumas coisas estão mudando lá, né? E hoje vamos falar também sobre essa questão aí nos Estados Unidos. Então vamos entender também o que tá rolando lá. Em relação aos Estados Unidos, já passando para outro tema, a gente vê que o jogo político de Biden está sendo bastante arriscado, principalmente quando ele decide apoiar algumas fichas com o próprio Irã. E qual seria o incentivo desse jogo político imenso aí, principalmente agora nas campanhas de 2024? Meio que assim, nos círculos das reflexões do Ocidente, né, entre aí a política dos Estados Unidos e no Congresso, meio que a gente vê um apelo firme para os ataques diretos aos interesses do Irã pela parte de Washington. Essa sugestão, ela meio que gerou alguns debates intensos, que levou aí a publicações de políticos e até mesmo partes aí de jornais importantes fizeram publicações com uma espécie de estratégia. Ou seja, aquele afundamento, então fundar os navios iranianos lá no Golfo Pérsico e no Mar Vermelho pode ter sido sim uma estratégia política e até mesmo uma estratégia para a campanha. Ao traçar, né, paralelos históricos, alguns grupos de reflexão meio que invocaram a ação do presidente lá dos Estados Unidos bem antigamente, que era o Ronald. E entre a conta aí, quando a gente vê e joga para o lado da marinha iraniana, meio que argumentam que essas ações eram necessárias para proteger os interesses dos Estados Unidos e da região. No entanto, as referências históricas exigem uma análise curiosa, muitas vezes, dos cenários atuais. Por quê? Porque, gente, meio que assim, algumas coisas que os Estados Unidos fez em relação a outros países realmente não era tanto para defender os interesses americanos, né? Mas assim, como uma estratégia de política de contra o Irã, ou então contra outro país que os Estados Unidos atacou. O caminho que acaba sendo seguido, né, é uma abordagem abrangente que se consegue aí a implantação de medidas, né, imediatas e as consequências a longo prazo de qualquer demanda que for feita. Meio que uma vez as relações explícitas e administrativas de Biden vêm sendo aí priorizadas com a diplomacia, mas assim, sempre ainda acaba tendo uma espécie de tensão, mesmo
nesse aspecto de democracia que o próprio Biden vem trazendo. Coisa que, assim, praticamente não é muito feito pelo governo do Biden, né? É só algo que a gente vê que é meio, assim, deixado à deriva, porque Biden não fez muita coisa sobre a diplomacia, na minha visão. E eu acho que, assim, na verdade ele conseguiu piorar algumas situações e causar mais insatisfação com os próprios americanos. Uma das demonstrações que a gente viu isso foi na guerra da Ucrânia, que praticamente aquele financiamento que ele investiu pesado não levou a praticamente nada e simplesmente aí os americanos não gostaram de modo nenhum do seu dinheiro estar sendo investido em outro país, principalmente para financiar uma guerra sem fim ou então uma guerra onde não era garantida a vitória da Ucrânia, né? Então a gente viu que o dinheiro dos Estados Unidos está sendo um pouco aí, né, meio que abandonado e sendo extremamente ruim para a campanha eleitoral de Biden, né? Porque a gente viu que o Trump está chegando com força e os discursos até um pouco sejam abusivos, né, do Trump, mas assim vem pegando muito bem para a população americana. Os americanos não querem de maneira alguma alguém que seja como Biden, pelo que eu tô vendo. Claro, pode ter aí alguma mudança, não tem como confirmar o resultado das eleições, mas eu acho que assim, as ideologias que o Biden vem trazendo não estão fazendo tanto efeito para a economia americana e muito mesmo para a vida social dos americanos. Os americanos não estão gastando de forma alguma e provavelmente aí, mesmo usando a parte do Irã, falar que é contra ataque e apoiar países que são contra o terrorismo, não vai colar muito bem pro Biden, porque o discurso dele tá meio fraco para essa campanha. É bem o que eu tô achando ultimamente. Mas e vocês? Vocês acham que quem tem o melhor discurso? O Biden ou então o próprio Trump? Quem ganharia as eleições agora nos Estados Unidos? Coloca nos comentários pra gente.